Graças a Deus, bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma oportunidade, mais um domingo que o Senhor nos proporciona para nós nos reunirmos na presença dEle, como igreja, e prestarmos o nosso culto nesta manhã. Vamos orar para nós iniciarmos aqui as nossas atividades. Graças a Deus. Oh meu Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesta manhã nos reunirmos para adorarmos ao Senhor. Nós fazemos isso confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o intercessor, o mediador que nos representa junto a Ti. Nós nos achegamos nesta manhã confiados em Jesus Cristo, em sua obra expiatória, por meio da qual nós temos hoje a comunhão contigo, ó Deus. E isso é uma grande bênção, que neste momento nós desfrutemos desta comunhão contigo, que o Espírito do Senhor realize a boa obra em nós. Converte-nos, ó Deus, e seremos convertidos. Toca-nos, quebranta-nos, desperta-nos, ó Deus, cura-nos por dentro e nós seremos curados. Nós necessitamos, dia após dia, do mover do Senhor em nós. É o Teu Espírito quem nos transforma de glória em glória, por meio da Tua palavra. E neste momento nós iremos ler, meditar, estudar na Tua palavra e pedimos, ó Deus, por meio dela que nós sejamos santificados, por meio dela nós cresçamos na graça, no conhecimento de Cristo. Conceda-nos a sabedoria que vem do alto, ó Deus, para que tenhamos sim dias sábios em Tua presença. Que a Tua palavra, que nesta manhã seja espírito e vida para nós, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, para a glória do Teu nome, Deus. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, vamos dar aqui sequência a nossa série de exposições sobre os pequenos grandes pecados. E aí nós já vimos diversos pequenos grandes pecados. E hoje eu irei falar sobre a ansiedade. Exatamente, a ansiedade é um pecado e hoje ao longo das exposições nós veremos isso. A ansiedade, ela é uma emoção que é comum, que é inerente ao ser humano. Ela faz parte da nossa humanidade caída, da nossa humanidade pecaminosa. Então, assim como nós estamos sujeitos aos demais pecados que foram apresentados aqui nos últimos domingos, nós estamos também sujeitos à ansiedade. Todos nós já tivemos, temos ou em algum momento teremos momentos de ansiedade. E a ansiedade, ela pode nos atingir, seja por bons motivos ou por motivos ruins. O grande problema da ansiedade é quando essa emoção ela passa a nos dominar e a afetar a nossa qualidade de vida. Então compreendam, ter momentos de ansiedade é comum, todos nós teremos, diante das situações diversas aí que nós enfrentaremos ao longo de nossas vidas. O grande problema é quando essa emoção, ela nos domina e ela afeta a nossa qualidade de vida. Ela passa a afetar nossos relacionamentos, nosso emprego e outras áreas de nossas vidas. Então percebam que a ansiedade, quando equilibrada,
ela é uma resposta, uma reação natural e adaptativa ao meio. Quando nós estamos em momentos de dificuldade ou em momentos desconhecidos, vem aquele sentimento de ansiedade, que é uma reação natural. Porém, quando essa ansiedade, quando esse sentimento, essa emoção em nós, quando ela se torna excessiva e prejudicial, aí é essencial buscar ajuda para lidar com ela. Então, irmãos, a ansiedade, ela é o grande mal do século XXI, da sociedade pós-moderna. E diante disso, eu pesquisei na internet e eu achei pertinente trazer para vocês alguns dados referentes a índices de ansiedade. Então, temos aqui estatísticas da OMS sobre a ansiedade. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental. E a ansiedade, ela aumentou mais de 25% no primeiro ano da pandemia. Então, percebam, surgiu a pandemia, surgiu ali uma situação de alerta, de medo, de pavor, consequentemente, o nível de ansiedade aumentou aí entre a população mundial. Atualmente, cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade. E agora, um dado aqui alarmante. E o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população, que dá aí aproximadamente 18,9 milhões de pessoas. Então percebam que apenas no Brasil nós temos aí cerca de 18,9 milhões de pessoas que sofrem, que possuem a ansiedade como um diagnóstico definido, um diagnóstico apresentado, fora aquelas que não procuraram uma ajuda profissional. E aí vamos ver aqui alguns dos sintomas dos transtornos de ansiedade. Preocupações, tensões ou medos exagerados. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim pode acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. Medo extremo de algum objeto ou de alguma situação específica. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre pensamentos, imagens ou atitudes repetitivas. Pavor após uma situação difícil. Então, percebam aí, façam uma autoavaliação, obviamente eu faço de mim mesmo também. E aí, será que alguns desses sintomas têm sido encontrados em nós? Hoje, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela classifica esse tipo de ansiedade excessiva, generalizada, descontrolada e prejudicial como uma doença. E como eu disse anteriormente, é essencial que, diante desse quadro de ansiedade excessiva, que se busque uma ajuda profissional para lidar com ela. E aí o tratamento para a ansiedade, ele requer tanto, primeira coisa, ir a um profissional de psiquiatria. Procurar um psiquiatra, ali ele vai avaliar e ele vai ver qual será o tratamento para você. Pode ser tratamento com medicamentos e também com um acompanhamento terapêutico, com um psicoterapeuta. É importante ressaltar que a ansiedade, ela não é um problema apenas dos ímpios. Há entre nós, igreja, a tendência de pensar que não, apenas o ímpio vai ter ansiedade. Porém, não.
O convertido a Jesus Cristo também está sujeito à ansiedade. Mesmo nós cristãos regenerados, justificados, em processo de santificação, se não vigiarmos, também estamos sujeitos à ansiedade. E a ansiedade, assim como todas as demais doenças, ela é consequência do pecado original do primeiro homem e da primeira mulher. Todas as doenças, todos os tipos de males que existem são provenientes, existem como consequência do pecado original de Adão e Eva. E com a ansiedade não é diferente. Por isso, todos nós, hoje, descendência do primeiro homem e da primeira mulher, trazemos sobre nós, em nossos corpos, a natureza pecaminosa. Portanto, estamos sujeitos, podemos ser acometidos de ansiedade. Se não vigiarmos, ela nos atingirá. Nós seremos tomados por ela. Conforme vimos, as preocupações, tensões, medos excessivos são sintomas da ansiedade. Porém, a Bíblia nos ensina a fugir destes sentimentos, a sermos corajosos e confiantes no Senhor, a entregarmos a Ele todas as nossas preocupações, a entregarmos todo o nosso cuidado, toda a nossa vida ao nosso Deus e Pai. E aí nós iremos entrar aqui em alguns textos bíblicos onde nós poderemos perceber isso. O primeiro texto que eu gostaria que nós abríssemos e lêssemos fosse lá no livro de Josué, capítulo de número 1. E aí nós vamos ver uma situação interessante. Moisés, que era o líder do povo de Israel, havia morrido. E aí o sucessor dele, Josué, havia assumido a liderança do povo. A liderança e a grande responsabilidade de conduzir esse povo até a terra prometida, até a terra de Canaã. Agora, quem conhece a história do povo de Israel, desde lá do momento em que o Senhor chamou Moisés, falou para ele ir até o Egito, depois todos os 40 anos de peregrinação no deserto, nós vimos ali que foram momentos difíceis para Moisés como o líder daquela congregação, como líder daquela comunidade, porque era um povo rebelde. Era um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo difícil de liderar, de administrar. Quando nós lemos as passagens bíblicas, nós percebemos que em diversos momentos Moisés ali estava no limite da paciência dele com o povo. Então nós veremos aqui, vamos ler o texto de Josué, tendo esse contexto em mente. Então Josué, possivelmente, ele estava ali acompanhando Moisés e ele percebia que o povo era um povo difícil, que Moisés ali tinha as dificuldades dele em lidar com o povo, em administrar as murmurações do povo e etc. E aí, assim, nós leremos aqui Josué capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 1. E aqui é o Senhor falando com Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então percebam aqui as palavras de ânimo, de encorajamento do Senhor a Josué, que provavelmente estava enfrentando dentro de si sentimentos de medo, sentimentos de, nossa, será que realmente vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu serei um líder tão bom quanto Moisés foi? Então, assim, o texto não nos traz isso, né? Eu estou falando isso a partir do contexto, daquilo que se encontra nas entrelinhas aqui, do discurso de Deus para Josué. Então nós percebemos que, por ser um discurso de ânimo, de encorajamento, de respaldo, nós percebemos que Josué estava, num momento ali de dificuldade. Verso 6, o Senhor diz: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Novamente, verso 7, tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí no verso 9, nós temos aqui a ênfase final do discurso. Não te mandei eu, mais uma vez, terceira vez, seja forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Certamente aqui Josué estava num sentimentos ali de ansiedade. Eu certamente estaria na situação dele. O medo viria sim, ficaria: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Então, mas graças a Deus nós percebemos aqui que o Senhor, que conhece o interior do ser humano, Ele traz a palavra de cura, Ele traz a palavra adequada, a palavra de ânimo, a palavra de encorajamento, a palavra de força. E é muito interessante, que aqui no verso 9 o Senhor diz: não temas. Ou seja, não tenha medo, vença o medo. Eu sou contigo, eu não te mandei. Então creia em mim, confie em mim. Eu sou contigo. E essa frase, não temas, ela é encontrada em diversos textos bíblicos. E quando Deus diz, não temas, Ele está o quê? Lembrando o seu povo de sua presença constante, de seu cuidado amoroso. Ou seja, se você está com Deus, você não precisa temer. Se você confia no Senhor, seja em qual área da sua vida for, seja qual for a dificuldade, a luta, o problema, se você crê que o Senhor é contigo, confie, não temas, seja corajoso. Outro personagem bíblico que provavelmente também teve momentos de ansiedade foi Davi. Quando nós olhamos para a trajetória de Davi ao longo do texto bíblico, nós vemos que ele enfrentou situações dificílimas de estar diante da morte.
E ainda assim, ele persistiu, ele prevaleceu. A palavra do Senhor para ele era essa. Vamos ler aqui um trecho específico. Abram lá, Salmo de número 56. E aí o contexto desse salmo é que o seguinte: em determinada ocasião, quando os filisteus prenderam Davi em Gate, ele redigiu esse salmo. Esse Salmo 56 é fruto dessa ocasião, Davi preso pelos filisteus. Vamos ler o que Davi escreveu. Salmo de número 56, vamos ler a partir do verso 1. Ele disse: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Olha aqui o contexto que ele traz, né? O homem procura feri-lo, oprimindo, pelejando, lutando contra ele todo dia. Verso 2: Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Verso 3: Em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Percebam aqui a postura de Davi. Ele entendia o momento que ele estava vivendo e ele reconhece que ele estava com medo, que o temor, o medo estava dentro dele. Mas ele disse: em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Então percebam aqui, irmãos, qual deve ser a nossa atitude diante do medo, em qualquer situação de nossas vidas. Especificamente esse de Davi aqui, era o medo da morte, medo dos seus opressores, medo dos seus inimigos. Mas ele diz: quando o medo vier, o remédio é confiar em Deus. E aí no verso 4 ele diz: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Percebam, né, que atitude louvável da parte de Davi. Ele disse: em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. E o interessante aqui que no hebraico a palavra para confiança é a mesma palavra para fé que nós vemos no Novo Testamento. Então, confiança e fé significam a mesma coisa, possuem o mesmo significado. São duas palavras que dizem menção, que dizem respeito a uma mesma atitude. Então Moisés diz: ponho a minha confiança, ponho a minha fé e nada temerei neste Deus. Vamos ler outro trecho, Salmo 94, a partir do verso de número 16. Salmo de número 94, a partir do verso 16. Outro salmo onde nós percebemos ali um momento de perseguição, um momento de dificuldade. E aí o salmista diz: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio, a ajuda do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Região do silêncio aqui é uma figura de linguagem para a morte. Verso 18: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Verso 19: nos muitos cuidados ou nas muitas preocupações, nas muitas inquietações que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. E é interessante que esse verso 19, na versão da NVI, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma.
Então percebam novamente, uma situação de ansiedade, de preocupações, de inquietações excessivas, estavam conturbando o interior. E aí o consolo do Senhor veio como um bálsamo, veio como uma cura. E é isso que nós precisamos ter também. Essa também deve ser a nossa postura. No original hebraico, a palavra traduzida ali no verso 19 como cuidados ou ansiedade é saraf, e significa pensamentos inquietantes. Agora eu faço uma pergunta. Quem aqui que não tem pensamentos inquietantes? Alguém aqui consegue essa proeza de não ter pensamentos inquietantes? Eu já digo que não. Porque, infelizmente, como eu disse, esses pensamentos, as preocupações, os sentimentos fazem parte de nós. Agora, a grande questão é como eu reajo diante desses pensamentos inquietantes. Como eu reajo diante das preocupações. Vamos agora para o Novo Testamento. Abram lá Lucas capítulo 12. E nós vamos ver o que o Senhor Jesus ensinou acerca da ansiedade. Como deve ser a nossa reação diante das preocupações, das inquietações. Lucas 12, vamos ler a partir do verso 22. Lucas 12, 22. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Vem aí uma advertência de Jesus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então aqui já temos uma advertência do Senhor para nós. Não andeis ansiosos. 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então percebam que nós de nós mesmos não temos poder nenhum para fazer algo por nós. Por isso a nossa confiança deve estar no Senhor. Devemos entregar o nosso cuidado de vida ao Senhor, confiar que Ele cuida de nós. Verso 27, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 28, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena confiança, homens inquietos, homens e mulheres, ansiosos. Verso 30, porque os gentios, verso 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, não se entregue a essas inquietações que estão dentro de você, a esses sentimentos, a esses pensamentos inquietantes. Por quê? Verso 30. Porque os gentios de todo mundo, o gentio aqui é um contraste com o judeu. Ou seja,
nós temos aqui o que confia em Deus, que seria os judeus, e o que não confia em Deus, que é o gentio. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. 31. Buscai antes de tudo o seu reino, o reino do Pai. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, olha de novo aqui, né? O não temas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas, que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pergunta: onde está o vosso coração? Onde está o meu coração? Porque a ansiedade nos ataca quando o nosso coração está em coisas que são instáveis, que não são firmes. Nelas nós não podemos colocar nossa confiança. Diz aqui, devemos buscar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. A nossa preocupação maior em vida é buscar o reino de Deus, é viver para a glória de Deus em todas as áreas, em todas as situações de nossas vidas. E crer que procedendo assim, o Senhor nos dará a sua bênção. O Senhor cuida de nós. O Senhor possui o controle de todas as coisas em suas mãos. Não há nada que seja difícil para Ele, não há nada que seja impossível a Ele. Por isso nós devemos crer, nós devemos confiar nele, saber que Ele cuida de nós. E se nós colocarmos o nosso coração nele, aí esse é o maior tesouro. Porque aqui no verso 32 ele disse: o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O reino de Deus já foi dado a nós. O que nós queremos mais além disso? O grande problema é que nós estamos mais preocupados com o nosso reino neste mundo do que com o reino que Deus nos deu. E aí a ansiedade nos atropela. Diante disso, surge a pergunta: Bernard, como vencer a ansiedade? Podemos vencer a ansiedade crendo no Senhor, confiando nele. E nós manifestamos essa confiança, essa crença, essa fé no Senhor quando nós vamos a Ele em oração e gratidão. Abram aí, por gentileza, Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do verso de número 6. Filipenses 4, 6. O apóstolo Paulo escreveu, ele advertiu, assim como o Senhor Jesus advertiu os discípulos aqui em Lucas 12, o apóstolo Paulo também advertiu os seus discípulos de Filipos. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, não existe nenhum motivo aceitável, plausível para ficarmos ansiosos. Nenhum motivo. Porém, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, existe alguma preocupação em você? Existe alguma inquietação? Algo que te traz ansiedade?
A orientação aqui para nós é muito clara: apresentar a Deus. Quais são os seus problemas? Quais as suas dificuldades? Quais os seus medos? Quais as suas inquietações? Apresente a Deus em oração, pela súplica com ações de graças. Nós devemos apresentar a Deus e já agradecê-lo porque Ele nos ouve e nos atende. Essa deve ser a nossa atitude. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aí, dois locais que são afetados pela ansiedade. O coração que dispara, né, os batimentos aceleram, e a mente que fica ali perturbada, que fica ali um turbilhão. Quando nós vamos a Deus, quando nós confiamos no Senhor e apresentamos a Ele em oração as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas inquietações, toda a nossa ansiedade, o Senhor nos dá o alívio, o Senhor nos concede a paz. E essa paz blinda o nosso coração e a nossa mente. Então, seja essa a nossa atitude. Outro texto, Tiago, capítulo 5, verso 13. Abram lá, Tiago 5, 13. Ele escreveu: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Novamente, meu irmão, você está sofrendo por algum motivo? Ore. Apresente esse sofrimento a Deus em oração. Outra atitude, né? Outra não, né? Eu já mencionei ela, mas vou reforçar aqui, é a confiança no Senhor. Nós devemos confiar em Deus. A Bíblia nos encoraja a confiarmos em Deus, em vez de nos preocuparmos com as circunstâncias dessa vida. Nós devemos colocar nosso coração em Deus, em Sua palavra. Nós devemos buscar o Seu reino acima de todas as coisas. Vamos ler aí outro texto bíblico. Abram lá a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler também o verso 6. 1 Pedro 5, 6. Diz assim: humilhai-vos, olha aí, né, a atitude de confiança, de sujeição, de submissão a Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, veja só, tempo oportuno, o tempo oportuno não é o seu tempo, o tempo oportuno não é o meu tempo, o tempo oportuno é o tempo de Deus. Pode ser rápido ou pode demorar, mas o tempo oportuno é Ele quem define. Vos exalte. 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja só, Deus já tem cuidado. Não é que Ele vai começar a cuidar. Ele já tem cuidado. E eu tenho certeza que se nós refletirmos acerca das nossas vidas, nós veremos a mão de Deus. Nós veremos o cuidado de Deus conosco. Nas pequenas e grandes circunstâncias, o Senhor já tem cuidado. Portanto, a nossa atitude deve ser lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Outra atitude que nós devemos ter para vencer a ansiedade é viver o presente. A ansiedade se manifesta com o medo do futuro, com inquietações acerca do futuro. Meu Deus, como que vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Será que vai ser assim? Será que não vai ser assim? Agora o Senhor Jesus nos ensinou,
que a nossa preocupação deve ser com o dia de hoje. Nós lemos lá em Lucas 12, do 22 ao 34. O Senhor Jesus nos adverte a focar no dia de hoje e a não preocupar excessivamente com o futuro. Percebam, irmãos, não é que agora a gente vai viver uma vida, né, deixa a vida me levar. Não é assim. Nós vivemos num mundo que exige de nós planejamento, que a gente se programe para fazer as coisas diversas da vida. O grande problema é o medo, é a preocupação, é a inquietação excessiva. E quando nós retemos isso para nós, quando nós não levamos, quando nós não entregamos isso a Deus em oração. Esse é o grande problema. Como eu disse, os sentimentos, eles virão. Os pensamentos, eles virão. Mas no momento em que eles vierem, nós devemos, Senhor, eu te entrego isso. Eu te entrego essa preocupação, essa inquietação, essa necessidade, essa ansiedade que me invade. Eu não quero viver isso, eu entrego isso ao Senhor. E aí eu te pergunto, como que você enfrenta as preocupações, as inquietações que causam ansiedade em você? Como que você enfrenta? Como que eu enfrento? Como que nós temos enfrentado? A oração, ela é a sua primeira ou última opção. Porque na maioria das vezes é assim, a gente tenta tudo para resolver um problema. Aí quando nada deu certo, agora eu vou orar. Não, não deve ser assim. A oração deve ser a nossa primeira atitude diante de todas essas coisas. Davi, em seus salmos, nós lemos ali o Salmo 56, lemos também ali trecho do 94, mas existem outros diversos salmos, onde os salmistas nos alertam a colocarmos a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, a não temermos, crendo que o Senhor é conosco. O Senhor Jesus também nos ensinou isso. Paulo, Pedro, Tiago, eles nos orientam a apresentarmos todos os motivos que nos causam ansiedade a Deus em oração. Então percebam como que a oração, ela é o pilar, ela é a coluna essencial para o nosso sustento. Nós devemos orar, devemos apresentar a Deus. A ansiedade, ela é uma preocupação comum na vida humana, como eu já disse no início, mas a Bíblia nos ensina a olhar para Deus e confiar que Ele cuida de nós. Nós vimos as estatísticas e elas nos mostram que a ansiedade é um problema crescente. A tendência é que os índices de ansiedades cresçam dia após dia. A ansiedade é o grande mal da sociedade pós-moderna. Mas mesmo a sociedade pós-moderna deve buscar em Deus o consolo, a cura para a ansiedade. As Escrituras nos oferecem uma perspectiva de esperança, uma perspectiva de paz interior, para quem vai a Deus em oração, colocando sua fé em Jesus Cristo. Enquanto aguardamos que o Senhor nos livre das lutas, aflições, tribulações, preocupações que enfrentamos ao longo de nossas vidas, podemos encontrar conforto, sabendo que ainda assim o Senhor está no controle de tudo, e que para todas as coisas há um propósito. Vamos ler um outro texto bíblico aí para a gente já encerrar. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1. E aí nós temos aqui mais um salmo de Davi. E nós veremos como que ele vai expressar
a confiança dele no Senhor diante do livramento recebido. E é muito interessante, irmãos, nós devemos olhar para todos esses personagens, segundo Samuel 22, a partir do verso 1. Nós devemos olhar para todos esses personagens bíblicos, para todas essas narrativas, como exemplo para nós. Segundo Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, o Senhor é a minha rocha. Vejam aí a ideia de firmeza, de estabilidade. O Senhor é a minha cidadela. Vejam aí a ideia de proteção, o meu libertador. Verso 3, o meu Deus, o meu rochedo, novamente a ideia de firmeza. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa confiança é firme, é inabalável. O Senhor, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, olha a ideia de proteção, a força da minha salvação, a ideia de sustento, o meu baluarte e o meu refúgio, a ideia de esconderijo, de proteção. Ó Deus, da violência tu me salvas. Verso 4. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O invoco aqui é a oração. Verso 5. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Vejam aí, ele teve medo. Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, na minha ansiedade, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vejam a atitude de Davi. Essa deve ser também a nossa atitude, invocar o Senhor na angústia, no medo, na aflição, na ansiedade, na depressão. Clame ao Senhor, invoque ao Senhor. Talvez você que está ouvindo essa mensagem tenha o diagnóstico de ansiedade. Ou se não tem, certamente tem momentos de ansiedade. E hoje em dia a medicina é um auxílio no tratamento desta doença. Nós não podemos desconsiderar isso. Não há nenhum problema ir a um psiquiatra, tomar remédios desde que sejam indicados por um profissional correto, adequado, fazer tratamento com psicoterapeutas, não tem problema nenhum. Mas, como dizem, né, o buraco é mais embaixo. Essas coisas vão tratar do físico, mas e o espiritual? O problema é espiritual. E como que nós vamos tratar o espiritual? Ok, temos que tratar do físico, do emocional, mas é essencial também que você e eu cuidemos da nossa porção espiritual. E essa restauração espiritual só é encontrada na palavra de Deus que nos conduz a Cristo. Lá no Salmo 19, no verso 7, o salmista escreveu: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. A alma aqui é uma ideia de, não é apenas a parte espiritual do ser humano. A ideia aqui é de integralidade, é de todo o ser. A lei do Senhor é poderosa para restaurar o homem interior, a mulher interior, a sua porção espiritual. E isso vai refletir também no físico, no emocional, no intelectual, no sentimental. Então essa deve ser
a nossa atitude. Aprender o que a palavra de Deus nos ensina sobre como vencer a ansiedade. Nós cristãos, novamente, podemos e devemos ir ao psiquiatra, ao psicólogo, fazer tratamento com medicamentos, mas tendo em mente que isso vai tratar apenas essa carcaça aqui. O problema da ansiedade é também interior. Ele é interior e se manifesta no exterior. Não basta só tratar o exterior, temos que tratar o interior também. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê força para vencermos a ansiedade. Porque se nós não vigiarmos, nós podemos cair nela. É um grande risco. E uma vez que nós caímos nela, é difícil. Só o poder de Deus para nos levantar, para nos ajudar. Portanto, que nós busquemos na palavra do Senhor o auxílio, a força, o poder que nós tanto precisamos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Ô Bernardo, a paz. Aproveitar, acho que foi só quando eu peguei sua exposição um terço para frente, né? Mas foi muito claro, né? Eu falo que traz muito do que eu estou vivendo, né? O processo de ansiedade ele é complexo, né? Nós temos várias coisas no nosso dia a dia que nos perturbam e muitas vezes nós nem entendemos quais são elas. Elas estão escondidas e aparecem alguns gatilhos que você não percebe, mas traz um estado de ansiedade absurdo, né? E sim, né, o primeiro passo do cristão ele tem que chamar e clamar a Deus em todo momento, né? Tanto momentos bons a gratidão, mostrar a gratidão daquilo que ele tem feito e aquilo que ele tem feito e nós nem percebemos que ele está fazendo. Exatamente. Né? E também nos momentos de angústia, né? Deus, socorre aqui, né? E Deus trouxe também a medicina para nos auxiliar, né? Aí nós temos que vencer duas barreiras. Às vezes a gente perde a oportunidade de clamar o socorro, às vezes por orgulho próprio, né? Não vou chamar a Deus porque vou tentar vencer isso sozinho. Foi aquilo que eu disse. Muitas vezes a oração não é a primeira opção, é a última. A gente tenta tudo, por último, vou orar. Exatamente. Quando o buraco está muito profundo, que vai clamar a Deus, né? E por outro lado também, né, vencer a barreira do orgulho de procurar um profissional, né, para ajudar, né? Que a ansiedade ela vai escalando, ela vai chegar a ansiedades normais que todos nós vamos ter no dia a dia, mas também vai chegar a pontos que a ansiedade já extrapolou, chegou a níveis absurdos, que vai paralisar a vida, né? E aí requer um médico, um profissional, uma medicação, né? E estar atento a isso, vencer essa barreira do orgulho, assim, preciso de ajuda de Cristo e a ajuda medicamentosa dos médicos, vamos dizer assim, né? Para que possa sair desse quadro complexo. Mas muito bem pontuado, viu, Bernardo? Verdade. Irmãos, como eu disse, não há problema nenhum procurar médico. Todo mundo aqui procura médico quando tem dor de cabeça, quando tem dor de barriga, quando tem qualquer doença. A ansiedade é também uma doença. Por que não procurar ajuda médica, ajuda profissional para isso? Não há problema nenhum. Nós precisamos vencer esse tipo de dificuldade que muitas vezes há em nós. Não há porquê nós agirmos dessa maneira. Dá para continuar confiando em Deus e ir ao médico e usar medicamentos. Deus age nesses meios também, utilizando o médico, por meio do medicamento, que vai fazer efeito em nosso organismo, que vai nos ajudar. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Vai. Fazer uma contribuição.
Sua exposição foi muito clara, né? Mas a gente precisa entender também o ponto de vista fisiológico, porque hoje já se fala nos últimos estudos médicos, né, sobre o intestino. O intestino hoje ele é entendido pela medicina como o segundo cérebro. E existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro. Tanto que no judaico, né, nas escrituras do Antigo Testamento, a gente vê isso, né, que o salmista ele vai dizer: as minhas entranhas se comovem de emoção. Né? A ideia de emoção no Antigo Testamento, para os judeus, era a região do ventre, onde se encontra o intestino. Por quê? Quando vem uma situação de medo, onde que se manifesta, né? O estômago começa a embola e tudo mais. Vai, continua. E a gente precisa entender que, além disso ser um aspecto comum da queda, né, do pecado, como você mesmo falou, ainda existem outros fatores que ampliam essa questão da ansiedade. Como, por exemplo, a alimentação. Né? Então, ou seja, hoje nós não temos, infelizmente, uma possibilidade de ter uma alimentação tão saudável como antes, tendo em vista que a maioria dos alimentos que nós consumimos hoje, eles recebem agrotóxicos e outras substâncias, e isso faz com que eles se empobreçam em algumas vitaminas, em outras suplementações, que acabam fazendo com que nós não tenhamos uma absorção que o nosso organismo precisa. Então, às vezes, você gera ali um desequilíbrio, né, no intestino, até mesmo pela própria qualidade da alimentação, e isso impacta diretamente a produção de neurotransmissores, né, que são fundamentais para o bom funcionamento da mente, do cérebro, né? E, a partir daí, você acaba sofrendo ou ampliando a ansiedade por uma questão de alimentação. Né? E aí entra a questão da suplementação ou da correção do consumo de alimentos e, em certo sentido, a necessidade, quando chega a certo ponto, a necessidade da intervenção medicamentosa, como você falou. Né? E é interessante a gente entender que a ansiedade ela é uma comorbidade para outras patologias. Por exemplo, o que é uma comorbidade? Uma comorbidade é uma predisposição. É algo que leva a outro. Então, ou seja, a pessoa que sofre de ansiedade, é bem provável que ela vai, se ela não tratar isso, ela vai evoluir para uma insônia. E a partir do momento que ela evolui de ansiedade para a insônia, amplifica a ansiedade, porque ela não dorme bem. Se ela não dorme bem, ela vai ficar mais ansiosa, e isso vai voltar novamente, dificultando ainda mais a qualidade do sono. E uma vez isso não tratado, vai evoluir de uma ansiedade para uma insônia, de uma insônia para uma irritação, de uma irritação para um estresse, de um estresse para uma depressão. Então veja como você falou, um abismo chama outro abismo, né? Ou a gente se abre quando nós enxergarmos que temos essa necessidade, para a oração, a busca no Senhor, a confiança ao Senhor, mas sem desmerecer os tratamentos médicos e psicoterapêuticos, como você falou. Porque, infelizmente, no nosso meio, tem muitos cristãos que pensam que o uso de medicamento e o apoio de outras áreas do conhecimento são desnecessários, totalmente desnecessários para a vida cristã. E isso não significa, quando nós buscamos um médico ou buscamos um terapeuta, isso não significa que nós estamos questionando a suficiência da Escritura. O que nós estamos dizendo é que a Escritura ela é totalmente suficiente em matéria de fé. Mas no que diz respeito a questões fisiológicas, né, e patologias, existem outros meios de graça que Deus proporcionou, entre eles um médico, uma medicação e outros profissionais. Isso mesmo, é necessário que nós tenhamos sabedoria, né, que nós possamos agir com equilíbrio em todas as coisas. Vamos orar então para finalizar. Pai amado, eis-nos aqui, nós lemos, meditamos na Tua Palavra e aprendemos, ó Deus, que para vencer a ansiedade, nós devemos, acima de tudo, confiar no Senhor, na Tua Palavra.
Ajuda-nos, ó Deus, dia após dia. Olha para dentro de nós, o Senhor é aquele que sonda corações e mentes. O Senhor conhece o nosso interior, conhece os medos, as angústias, as aflições, as inquietações, preocupações que muitas vezes nos levam ao estado de ansiedade. E pedimos, ó Deus, nesses momentos, atrai-nos a Ti, nos dê sabedoria, que o Espírito do Senhor opere poderosamente em nós, que Ele possa dia após dia, nos atrair para que nós aprendamos que devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Livra-nos das preocupações excessivas, das inquietações excessivas, que muitas vezes, ó Deus, são fruto de um coração que está ali vacilante na Tua palavra, de uma mente que não foi renovada pela Tua palavra. Por isso pedimos, intervém, ó Deus, em nossa situação e nos dê a Tua paz que excede todo entendimento, que essa paz possa penetrar, possa guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê a bênção no restante das nossas atividades, no restante do nosso culto, que o Teu Santo Espírito flua em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.